Estás fã daqui. Vai, anda lá, vamos então começar a segunda parte. Introduzes? Vamos lá, introduzo. Olá malta, bem-vindos de novo. Para quem não sabe, isto é parte 2 do episódio com o Jorge André Cardoso. Portanto, a conversa com o Jorge André Cardoso. Quem não viu a parte 1, portanto, neste momento, pause, toca a ir ver a parte 1 e depois retomam, senão vão perder um bocado a meia conversa, não faz grande sentido. Nós estávamos a falar com o Jorge e o Paulo, entretanto, entrou na conversa e interrompeu. Sim. Estávamos a falar de um caso clínico de uma doente com uma faceta. Jorge, Exatamente. deixa-te retomar. Antes de mais, olá outra vez a vocês. Vou outra vez repetir que estou super contente de estar aqui com vocês, super contente. Então, retomando a interrupção que o Paulo fez, eu estava a falar de o contexto basicamente era porque é que eu sou muito adepto do planeamento interdisciplinar e de uma visão integral da medicina dentária. E estava a falar de um exemplo, que era um exemplo que eu acho que eu dou muitas vezes nas formações, que é uma colega nossa, dentista, que tinha uma faceta no incisivo central, dente escurecido, tinha feito em dissilicato, e como vocês sabem, o dissilicato é um mau material para fazer um dente apenas, tem pouca fluorescência. Então basicamente estava a pedir várias opiniões em clínicas, e atenção, eu não quero que vocês vejam isto como um pouco de como estar-me aqui a vangloriar sobre, mas basicamente tentem olhar para isto como da utilidade que esta história tem. Então andava a pedir várias opiniões, e basicamente a opinião, a divergência de opiniões era: faz uma faceta só, faz duas facetas, faz um alinhamento e um prévio alinhamento. E quando veio à minha clínica, os exames iniciais são sempre o checklist, nunca sou eu que os faço, é uma coisa que eventualmente podemos abordar um pouco isso. E ao passar o exame inicial, o checklist, veio lá o nosso screening da apneia do sono. E de facto a colega tinha uma retromandibulia e havia alguns sinais da apneia do sono. E depois então depois desse exame inicial veio para mim. É quase como se fosse uma filtragem, digamos assim. Quando ela chegou, eu disse-lhe: olha, é assim, eu sei que tu vens cá por causa do problema da faceta, podemos fazer 1, 2, 4, mas tu sabes que... E ela disse: eu percebi isso no exame inicial que me fizeram. Porque eu de facto nunca fui examinada como eu fui aqui, porque de facto há um checklist de A a Z em que nós fazemos e que não é difícil, é só uma questão de disciplina de o fazer, e eu percebi que houve ali umas perguntas que me fizeram que eu percebi o problema. Então tu sabes que o teu problema é: tu tens uma retromandibulia, tu tens sinais da apneia do sono, tu tens essas olheiras, tu tens a postura que tu tens, esteticamente isso incomoda-te? Ela disse: pá, incomoda-me alguma coisa, não gosto de ver fotografias de perfil, etc. Então é assim, tu tens várias hipóteses. Tu podes resolver o problema no dente, podes fazer ortodontia, mas tu, na idade que tu tens, e já agora outra coisa que ela disse: pá, é verdade, eu ando sempre cansado, acordo cansado, etc. Pá, tu tens provavelmente apneia do sono, ou se não tens, se tu ganhares algum peso com o passar de idade, tu vais ter apneia do sono. Então, na minha opinião, o que tu devias ser visto era por uma ortodontista, com a equipa de ortodontista e cirurgia maxilofacial, para ver a possibilidade de fazer um avanço mandibular, porque hoje em dia o avanço mandibular é um dos grandes tratamentos para a apneia do sono. E o que eu quero que vocês pensem é o seguinte: a paciente que andava a perguntar se fazia 1 ou 2 facetas, quando passou pela minha clínica, o tratamento é um avanço mandibular. E a faceta é o pormenor. Eu não estou a dizer que nós fazemos e nós acontecemos, whatever. O que eu estou aqui a querer dizer é que tem que haver uma abordagem mais médica, mais integral. Mas essa abordagem mais médica, mais integral, não se trata de uma decisão pessoal minha. Trata-se de uma decisão da equipa de implementar um sistema baseado em checklists, onde estes casos não passam despercebidos. Queres partilhar connosco de que forma é que fazes isso na tua clínica? Olha, é uma história interessante E para além disso, refere também àquele ponto que também achei interessante, que é as primeiras vezes não passarem por ti. Exatamente. Então, eu quando fui, retomando a história do Alok, aquele colega meu de Londres, que estava a fazer um mestrado comigo em Londres, o Alok mudou muito a minha maneira de ver a medicina dentária. Para já começou-me a fazer perceber que a gestão era uma coisa muito importante. E eu não diria gestão, eu gosto mais da palavra organização. Porque a gestão, muitas vezes nós nos países latinos, em Portugal, temos muito a noção de gestão é marketing, marketing é enganar as pessoas. E eu também sofro um pouco desse mal. Mas há uma palavra para mim que se sobrepõe a tudo e chama-se organização. E a organização é algo que tem que estar em qualquer empresa hoje em dia. É fundamental. Então, o Alok começou a falar um pouco sobre isso, e lembro-me de 2007, aliás, temos uma fotografia, eu, o Alok e o Galip Gurel, passamos 3 dias com o Galip Gurel. O Galip Gurel, para vocês terem a noção, é o seguinte: ele na altura, em 2007, ele só fazia 2 coisas na clínica dele: mock-ups
só fazia mock-ups e refinamentos dos preparos das facetas que a equipa lhe fazia. Não fazia absolutamente mais nada na clínica. Na clínica dele. Na clínica dele fazia mock-ups diretos e refinamento dos preparos das facetas. Ponto final. Era isso que ele fazia. Então nós passamos 3 dias com ele, pá, e ele foi a pessoa mais doce que eu conheci em termos de medicina dentária. É aquele gigante, não sei se vocês o conhecem, se estiverem à beira dele, o Galip Curel, é a pessoa mais carismática em medicina dentária. Tinha aquele vozeirão lento. O Galip Curel tem um passado de desporto muito, muito interessante, que ele foi capitão da equipa de polo aquático da Turquia, estudou nos Estados Unidos muitos anos, mas é uma pessoa que tem um carisma fenomenal. Um carisma acima de religiões, acima de tudo. Pá, é uma pessoa fantástica. Então eu assistia a isto. O Galip Curel sentava-se, levantava a mão, alguém lhe calçava uma luva e ele começava a fazer mock-ups. Like a boss. Isto é verdade, eu assistia a isto. E ele depois começou-me a falar, reparem, então mas como é que isto funciona? É assim, as pessoas que vêm para aqui trabalhar comigo têm um manual de funcionamento de cerca de 200 páginas, têm que o ler. E depois vêm para aqui trabalhar comigo e basicamente todas elas sabem exatamente qual é que é o protocolo que têm que fazer. Toda a gente sabe o que é que tem que fazer. E isto está tudo organizado nesse sentido. A pessoa vem, quem é que vê a pessoa a primeira vez? Eu nunca vejo. Existe sempre outras pessoas que vêm e depois eu estou presente. Eu assistia muita gente a viajar de Londres, de Nova Iorque, para ser tratado por ele, mas o sistema era sempre o mesmo. Ou seja, ele não abdicava do sistema dele. Isto para dizer o seguinte, mais importante do que a pessoa que está ligada à clínica, eu acho que é uma coisa muito latina, pá, sou eu que dou o nome, e é possível nós termos uma clínica baseada no nosso nome, é possível, num âmbito de uma coisa que acontecia há uns anos atrás nos Estados Unidos e no Reino Unido, que era as clínicas boutique, onde enviava-se, por exemplo, para um UK, havia um Michael Wise nos anos 80 que fazia a reabilitação e depois devolvia ao paciente. Uhum. Esta dinâmica desapareceu, pura e simplesmente. Não é, hoje em dia já não existem clínicas de referência só para fazer facetes, ou só para fazer implantes, só para fazer existem muito poucas. Então, se eu quero ter uma clínica que vai ser um pouco multidisciplinar, quer queiramos, quer não, eu tenho que ter organização. Então o sistema é muito mais importante do que a pessoa. E isto é muito difícil no egocentrismo latino. É muito difícil. Porquê? Porque eu quero assumir para mim a glória toda, digamos assim. Sim. Então, isto também tem um pouco a ver com o paralelismo da minha evolução de pegar no meu ego e metê-lo no bolso, ou tentar metê-lo no bolso, porque nunca o vou meter completamente, tentar metê-lo no bolso e dizer assim, opá, o que é que eu posso fazer aqui para que isto, como empresa, em que haja uma cultura que não é a minha, mas que é a cultura emergente naturalmente desta empresa, que possa fazer com que isto funcione. Então, uma das coisas que nós aprendemos com o Galip Curel foi que o exame inicial tem que ser um checklist, e o checklist é feito de maneira que quer seja eu a fazer, quer seja o Guilherme, quer seja o Nuno, quer seja a Marta, as frases estão feitas de maneira que o impacto que causa no paciente, ponto número 1, seja muito importante, ponto número 2, que a informação que eu colho do paciente seja muito importante e que o plano de tratamento possa ser de maneira simplificada, dado logo inicialmente, mas de maneira muito simplificada, sendo sempre a ressalva que nós temos depois tempo para estudar melhor o caso. Eu costumo dizer isto muitas vezes. Porque é que os aviões não caem? Porque existe uma coisa chamada checklist. Uhum, exatamente. Se tu queres que uma coisa funcione bem, tem que haver um checklist. Agora, aqui... Jorge. Sim. Achas que podes dar aí uma aula checklist? Para quem não sabe, nós, evidentemente, o podcast tem uma checklist para quando vamos gravar. E o Rui, todos os episódios, se esquece de algo. Todos os episódios falha. Isto é uma aprendizagem. Já se esqueceu do computador, hoje esqueceu-se de um cabo. É incrível. Portanto, eu devo dizer que eu passei por uma fase de ser completamente um checklist freak. E aliás, ainda multava e ainda multo. Fala-nos disso. E eu ainda multo. Que tu multas os teus colaboradores na clínica. Que é um dos meus melhores amigos. E, por exemplo, um dentista que chegue mais do 15 minutos atrasado à minha clínica, nós multamos 10 euros. Não és meigo. Agora, o que é que fazemos com esses 10 euros? Podemos dar a uma instituição de caridade ou podemos eventualmente fazer um grande jantar de fim de ano e apanharmos uma grande... E o Rui Negrão financia o jantar todos os anos. Mas aqui a questão, eu digo muitas vezes, é assim, o Rui é dos meus melhores amigos, e eu multo, porquê? Porque ele tem que perceber que existe uma coisa que é mais importante que mim, ou do que as assistentes, ou do que whatever, que é o funcionamento, ou seja, basicamente é assim, a equipa é algo mais importante do que eu. Esta entidade tem que ser algo mais importante que eu.
Vamos Certo? instruir isto. A partir Sim. de hoje, por Vai cada haver uma coisa multa. que Isso- te esqueças, uma multa. Isso é muito importante, pá, e eu acho que isso tem muito a ver com a evolução de nós tentarmos olhar para o nosso ego e tentarmos controlá-lo o mais possível, basicamente. Eu acho que tem muito a ver com isso. E- Vamos fazer um clipe, aliás, do que acabaste de dizer. Vamos fazer um clipe com evolução e vai ser o toque de chamada do Nuno. O Nuno vai ouvir sempre o que acabaste de dizer todas as vezes que alguém ligar. Nem mais, mano. Ok, mais fico excelente. muito contente em a dar aqui algumas dicas úteis. Sim, já estamos a aprender. Não, mas ter passado 3 dias com o Gali Pegorel e com o Alok foi uma coisa muito. Foi uma coisa. Pá, e ele é uma pessoa fantástica e basicamente. E esta filosofia, que é uma filosofia muito americana do checklist. Pá, e agora podem perguntar, mas isto checklist, tu estás a fazer micromanagement, que é uma cena que não é muito boa, onde hoje em dia estás a ser um McDonald's. Não, o Ritz também funciona por checklists. Uhum. Há um McDonald's, mas há o Ritz. Repara, não interessa se eu quero ser um McDonald's, se eu quero ser um Ritz. Mas há a cena subjacente é o checklist. E atenção, uma coisa que há aqui um ponto fundamental. Tão importante como o checklist é reuniões regulares na equipa, com o máximo 3 meses. By the way, quem falta essa reunião, a multação de 100 euros. É lá. 100 Mais euros. uma boa dica. Exatamente. É tão importante ou mais as reuniões regulares, porquê? Porque eu quero dar a oportunidade que as pessoas me digam o que é que está mal. Isto é uma coisa muito difícil, repara. Mas aí trabalhas para mim, não é? E eu quero te dar... O que eu quero é que tu te sintas à vontade, mas assim, André, opá, tu és um gajo muito bom, mas tu nisto és um merdas, mano. Desculpa lá, estás a lidar mal com isto, opá, tu reagiste, fizeste mal, e eu tenho que ter arcabouço, que é difícil, para ouvir isto e para te dizer assim, ok, isto não está a funcionar bem, então eu tenho que mudar. E se existe alguma coisa na clínica que está a funcionar mal, não é por causa do... Nós temos que ter sempre esta noção que é muito difícil nos latinos percebermos também. Se há alguma coisa que funciona mal na clínica, não é por culpa da pessoa, é por culpa do sistema. O John Coyes deu um exemplo disto fantástico há uns anos atrás que eu ouvi numa conferência que é fantástica. Ele diz o seguinte: vamos imaginar que nós temos um problema que as batas são todas limpas na clínica, lavadas na clínica. Mas de vez em quando existe uma pessoa que esquece e deixa a caneta dentro da bata. Então vai tudo lavar e estragou 20 batas na máquina de lavar. Tens várias hipóteses. Uma das hipóteses é: fazes uma reunião onde chateias e envergonhas a pessoa que fez aquilo e escreves no checklist, ou és um pouco mais inteligente e dizes assim, não, é muito fácil resolver isto, como é que se faz? Remove-se os bolsos das batas. Ponto final. Ok, é justo. Estão a perceber? Ou seja, o problema não é a pessoa, é o sistema, mas o sistema é feito nas reuniões regulares e com toda a gente a tentar fazer aquilo. Agora pergunta-me assim, tu levas a tua vida profissional baseado nisto? É assim, quem trabalha comigo sabe que 80% do que eu digo eu faço, 80% a 90% do que eu digo eu faço. Tento fazer isso. Okay. Não estou... a minha clínica é uma clínica bem sucedida, não é uma clínica em Espinho, eu abri em 2005. Desde o início comecei um pouco a fazer isso, não fazia a mínima ideia do que estava a fazer, mas depois quando tive a ajuda do Alok, quando fui ver o Gali Pegorel, a partir daí começamos a implementar muitos checklists e de facto as coisas funcionam de maneira muito, muito melhor em atendimento telefónico, porque as pessoas obviamente quando ligam para a minha clínica querem ser vistas por mim. Pois. Então, como é que nós explicamos à pessoa? Depois é uma coisa muito simples. Ou seja, você quer ser visto pelo Jorge André, tudo bem, mas é assim, existe uma triagem prévia que é feita por um colega e depois a partir daí, se for necessário, ele está presente. Mas tu dás o orçamento nessa consulta, nessa primeira isso é uma consulta? pergunta muito interessante. É assim, nós temos basicamente 2 tipos de orçamento. Nós temos o orçamento básico, que é, tem uma restauração para fazer, tem um onlay, tem um implante, tem uma endo, tudo aquilo que implique coisas não interdisciplinares muito complexas. E depois temos os tratamentos que nós chamamos mais complexos. Esses planos complexos nunca são dados na primeira consulta. Podemos eventualmente falar de valores em geral. Portanto, só para terem noção, nós temos uma árvore de decisão quando falta um dente, só para vocês perceberem mais ou menos, a árvore de decisão. Obviamente que eu não estou à espera que o Luís Reis ou que a Teresa Taveira, que estão a fazer o exame inicial, que tenham o mesmo arcabouço que eu tenho a dar um planeamento complexo. Eu não estou à espera disso, porque eu não posso exigir isso deles. Mas eu tenho que pegar no meu cérebro, implicá-lo e tentar transferi-lo para uma checklist. Como é que eu posso, pelo menos, ser honesto com o paciente e explicar-lhe mais ou menos os valores? Vamos imaginar, por exemplo, falta um dente. O checklist, como é que funciona? Falta um dente, ok. Este dente tem prótese removível já? Sim ou não? Se tem prótese, a pergunta que se faz ao paciente é: tem uma prótese removível? Gostaria de eventualmente tornar isso uma coisa fixa? Sim. Ou não? Terminou ali.
Ou se a prótese não está bem, se o paciente não quer mudar para uma prótese fixa, terminou ali e perguntamos se está satisfeito com esta, quer mudar para uma outra. Se o paciente diz que quer uma coisa fixa ali, vai para outra parte do exame inicial, que é quando não existe nenhuma prótese removível já. Então há um dente que falta, não existe prótese removível. Ok, sobre este dente, a pergunta é, já pensou em colocar este dente? Esteticamente ou funcionalmente faz-lhe falta? E nós nunca pressionamos ninguém. O paciente, já pensei sobre isso, mas depende dos valores. Ok, então quer que a gente lhe fale sobre os valores? Ou então de facto é uma coisa que não me incomoda, nem quero saber sobre isso. Se eventualmente é que a falta daquele dente tiver um problema específico, ou puder dar eventualmente problemas, o que nós fazemos é explicamos, já temos este e este problema. E basicamente depois, quando se nós chegamos a um ponto em que o paciente quer a fixa, perguntamos a nós próprios, há dentes adjacentes desvitalizados? Ou seja, a ponte considera-se? Sim ou não? Não se considera, o implante considera-se? Ok. Então dá-se o orçamento do implante, e o implante pode variar entre X e X, conforme seja necessário enxerto gengival, provisório, não provisório. Temos o caso muito simples, que é o implante posterior sem carga imediata. Temos o caso mais complicado, que é o implante anterior com provisório, com fixa, com regeneração, etc. E varia sobre aquilo. Nós podemos dar logo um intervalo de valores. E depois há outra pergunta mais à frente. Eu acho que temos aqui... Muito bem. Desculpa interromper, João. Eu acho que temos aqui a premissa e o terreno para lançar já um jogo. E vou soltar aqui no nosso guião que tínhamos preparado, mas temos aqui um jogo que fala precisamente em extração de dentes e como reabilitar. Portanto, se calhar vou deixar que o João lance o jogo, ou mesmo o Rui. Sim, pode ser o João, pode ser o João. Vou só lançar aqui o genérico para o jogo, então vai ser... A partir do momento que o Paulo Carvalho já não está presente, já nada me assusta. Ok, podcast. Vamos ver então. Então, o nosso jogo vai... No fundo é um Marry, Fuck, Kill. Não sei se conheces. Só que desconstruído. Certo, João? É isso. Eu queria deixar o Rui lançar, porque eu quero depois dar seguimento nesta conversa. Ok, pode ser. Rui, lança o jogo. Então, é o Marry, Fuck, Kill, que basicamente vais ter 3 amigos dados por nós, ok? Alright. E vais ter 3 ações também escolhidas por nós. Então vais só ter... amigos, amigas não entram. Não, só amigos. Amigas não entram. Então vais ter que associar um dos amigos a uma ação. Ok? Correto? Perversa, aposto. Vamos ver, se calhar não, até vai ser interessante. Então tens 3 amigos. Tens o Rui Negrão, Alright. tens o Paulo Júlio, Alright. e tens o Paulo Carvalho. Ok? E então vais ter que escolher cada um deles para uma ação. E as ações são as seguintes: extrair um incisivo central e colocar um implante. A segunda ação é extrair um central e reabilitar com uma Maryland. E a terceira ação é extrair um central e colocar uma prótese removível. As pessoas o foram Rui Negrão, o Paulo Júlio e o Paulo Carvalho. Olha, é muito fácil. Muito fácil, não é, amigos? Muito fácil. Eu vou fazer aqui um esquema. Eu já estou a pensar. Para já, o Paulo Carvalho pode eventualmente ajudar algum deles a fazer o implante depois. Já estou aqui a pensar num esquema. Estás tramado. O Rui Negrão, em confidência, o Rui Negrão há uns anos atrás a fazer bodyboard partiu os dentes da frente, e aquilo numa desgraça, e está a precisar de um implante. Portanto, o implante vai ser para o Rui Negrão, que precisa dele. Então agora que pode ser que nós temos mais? Temos extrair um incisivo central e reabilitar com uma Maryland. E o outro é... com prótese. Extrair um central e colocar uma prótese removível. Então vamos fazer o seguinte: eu punha... Tens o Paulo Júlio e o Paulo Carvalho. Eu punha... Eu fazia o seguinte: eu punha o Paulo Júlio com uma prótese e depois o Paulo Carvalho e ele fazer um implante, e aquilo ficava top. Não. O implante já usaste no... Já usaste. A Maryland vai ser para o Paulo Carvalho, então. Muito bem. Então o Paulo Júlio... Então o Paulo Júlio fica sem central com uma prótese removível. E depois a gente resolve sem problema. O Paulo Carvalho, a situação do Paulo Carvalho, eu acho que ele safava-se de qualquer maneira, mesmo com uma Maryland ele safava-se. Okay. Paulo Júlio. E agora a questão que se põe é o verdadeiro sentido do jogo. Marry, fuck, kill. Com quem é que casavas? Com quem é que... E com quem é que... E quem é que matavas? Então vá. Continuamos com os 3. O Rui e o Paulo. Olha, a situação da morte, pá, eu vou por uma questão de idade. Pronto, vai ser o Paulo Júlio. Já Paulo Júlio. Eu já me safei da mais difícil. Agora, entre
Vais ter que matar e colocar uma prótese ao Paulo Júlio. E agora as outras opções são Tens o Rui Negrão para e o Paulo Carvalho, ou para casar ou para dar uma queca. Truca-truca. Não precisa ser como ele. Precisa ser. Sim, pode ser um tag team em conjunto. pode ser um homenagem. Então, olha, eu acho que me casava com o Rui e fazia o resto com o Paulo. Muito bem. E foi assim o nosso agora jogo. voltando um bocadinho aqui às coisas mais sérias outra vez. Eu gostei muito dessa árvore de decisões, não é? Essa árvore de decisões é muito para planos de tratamento. E nós sabemos que tu trabalhaste também muito de transferir essas decisões e torná-las mais claras e transmiti-las e explicá-las aos pacientes. Não certo, é? Exatamente. Como é que foi esse processo para já de passar dessas decisões certo. E depois torná-las mais claras para os pacientes? Certo, eu acho que estás a falar um pouco da cena do Make Me Clear, certo? Precisamente. Exatamente. Pronto, é assim, só um pouco mais sobre a árvore de decisão. Repara, isto é quando faltam dentes e depois há uma pergunta que a gente faz adicional. É uma pergunta que o exame inicial faz ao operador dentista. E o exame inicial pergunta-lhe, atenção que a assistente está a perguntar, este paciente, existem sinais que beneficiaria da ortodontia? Sim ou não? E a pergunta é feita. Então basicamente o que nós chegamos, eu não quero que a Teresa Taveira seja como eu quero que ela seja 80% de mim. Então inicia-se um processo de falar com o paciente, que é uma conversa, não que é uma pressão. Que eu não sou vendedor, eu sempre fui mau vendedor. Eu acho que eu gosto. Uma coisa, eu falo muito sobre isso, sobre a parte do masculino e feminino, é uma coisa que eu tenho sempre alguma ressalva a falar sobre isto, mas eu acho que isto é de tal maneira importante que eu prefiro correr o risco disto parecer patético, o que eu vou dizer. A cena do masculino e feminino, esquecendo a parte sexual e a parte homem e mulher, é uma coisa das coisas mais importantes que nós temos que ter a noção, que é a energia masculina e a energia feminina estão sempre presentes em qualquer relacionamento, inclusive num relacionamento profissional. Quando eu estou com um paciente, eu estou num polo mais masculino e o paciente está num polo mais feminino. E esta conjugação de energias, vamos esquecer a parte sexual, que também tem implicações na parte sexual, mas esta energia que existe aqui é uma energia que é muito importante nós sabemos gerir. Porque o feminino vai sempre fazer uma coisa ao masculino, vai sempre provocá-lo e testá-lo, sempre. E um paciente está-nos sempre a provocar e a testar inconscientemente, porque está-nos a fazer perguntas sobre isto, sobre aquilo. Então nós temos que saber gerir isto. E nós podemos agora vou falar para a parte das mulheres. Eu posso atrair uma mulher, posso dizer-lhe, vem ter comigo, certo? Quero-te fazer isto. Ou posso tornar-me numa posição atraente para ela, que são coisas diferentes. Percebem o que eu estou a dizer? Sim. Eu sei que quando falo sobre isto, eu corro o risco de parecer patético, que eu entendo isso, mas se houver 10% das pessoas que estão nos ouvir que percebem esta dinâmica e da importância que existe esta dinâmica, eu já me dou por muito satisfeito. Tu queres que os teus doentes venham ter contigo? Eu quero... Que mordam o isco, no fundo. Eu quero que... E esta coisa se vocês falarem com uma mulher, eu não estou a dizer que eu consigo utilizar isto na parte sim, mais sexual da questão. Vamos focar-nos sobre isto. É assim, uma mulher, como é que pode olhar para um homem e dizer se ele tem confiança suficiente para tomar conta dela? Vai-lhe perguntar, olha, tu és um gajo confiante, vais tomar conta de mim? Não, vai ler as tuas atitudes. Ela vai testá-lo e vai à volta de maneira inconsciente. Claro. E se tu te aperceberes disso, do ponto de vista de médico-dentista-paciente, de médico-paciente, de qualquer tipo de relação profissional, se tu te aperceberes que tu perdes o jogo quando tu reages, se tu te aperceberes disto, tu pões-te numa posição completamente diferente. Quando tu não queres vender nada, quando tu te tornas bom o suficiente para que as pessoas te procurem, é completamente mais fácil. É completamente diferente. Eu não estou a dizer, reparem, quando eu digo isto é um caminho que demora tempo. Tu seres dizer assim, olha, vem cá ter comigo, ou tornaste bom ao ponto de queiram vir ter contigo, não é uma corrida de 100 metros, como é a primeira opção, uma corrida, uma maratona, não é? Mas eu acho é que o grau de felicidade que isto pode trazer, lá está, é aquilo que o João Borges estava a dizer, é a diferença entre a Coca-Cola e o Riacho. E tu acreditas que o Make Me Clear te trouxe essa clareza? Exatamente, desculpa João que eu já me dispersei, mas o Make Me Clear basicamente foi há uns anos atrás, numa passagem onde eu percebi, eu estava a fazer planos de tratamento e o que é que eu quero? Eu se quero vender um Mercedes, a brochura não pode ser a mesma que a vender um Fiat. A brochura é diferente. Então o que eu quero, e eu como tenho esta cena, pá, eu não sou marqueteiro, não sou bom vendedor, o que eu quero é dizer assim, opá, o paciente que veio à minha clínica, a experiência que ele teve, ele diz assim, opá,
Os gajos examinaram-me com checklist. Ninguém me pressionou para vender o plano de tratamento. Deram-me um folheto com tudo explicado, com as garantias, o que é que isto é, o que é que aquilo não é, os valores, foram super transparentes comigo. E agora, o que acontece? Agora tem um lado perverso disto, um lado egocêntrico. A experiência em qualquer outra clínica vai ser menor. Não percebes o que eu estou a dizer? Sim. A experiência Sim. em qualquer outra clínica, a brochura que lhe vão dar nunca vai estar ao nível E de tu vais brochura. apelar ao subconsciente do doente, que vai ficar Masculino, largaste a semente. masculino E feminino. Percebem o que eu estou a dizer? Exatamente. E eu se calhar quando eu ouvir isto, se calhar vou-me arrepender. Olha, que patético tu foste a falar sobre isso. Porque eu quando falo com isto numa sala, eu sinto perfeitamente os pelos a eriçar sobre isto, quando eu começo a falar sobre isto. Mas é natural. Se tu dás 3 orçamentos a um doente, aliás, desculpa, se tu tens um doente que vai a 3 clínicas e recebe 3 orçamentos, chega à casa e a mulher pergunta-lhe: então, e o que é que tu trouxeste? É exatamente. Olha, eu trouxe isso. daqui, da clínica de Jorge André, isto e isto, Exatamente. explicado de uma forma apelativa. Certo. Nas outras, olha, tem um implante custa 1000 e tal euros e na outra custa Escrita à mão, Sim, escrita à mão. escrito num Papelzinho. Word sem qualquer Pois. tipo de imagem. Sim, Basicamente, o que o Make Me Clear faz é associar uma componente visual aplicada ao paciente. Repare, não tem lá se a face é mesial, diz lá descrito, mas visualmente ele sabe que há ali um dente que falta, que o tratamento ideal para ele é aquele, que a dentição ideal para aquele naquela idade é aquela, que ele está neste problema, é aquilo que nós propomos e é isto. E não é só números, não é só letras, não é? Basicamente é algo, o que eu quero é assim, Simplificar. qualquer um de nós que vai comprar um serviço que não é barato, que a medicina dentária privada não é barata, nós temos que lhe dar algo com que ele possa analisar e comparar. E outra coisa muito importante, que é isto que também falo, reparem, e está aqui a Martinha, ela pode dizer isso: quando um homem está demasiado importado sobre o que uma mulher pensa dele, o nível de atratividade sobe ou baixa? Queres responder, Marta? Isto é básico, isto é básico. Então repara, o que eu tenho que fazer é, eu tenho que focar-me, isto é uma coisa muito importante, focus on the process, not on the outcome. Eu se quero, eu vou parecer ridículo nisto, mas eu se quero conquistar uma mulher, eu tenho que estar focado no processo e não se ela vai gostar de mim ou não. Ok. Isto vai ser bom, isto é mais secretário. Eu não sei se isto faz sentido. Aprender alguma Eu não coisa, sei se isto meninos. faz sentido para vocês. Eu espero que faça sentido. Faz todo sentido. Faz Sim, sentido sim. porque quando nós estivemos em Lisboa, Vais contar uma experiência tua. Nós fomos ouvir o italiano falar de Vertiprep e eu passei de talões e tu eras o único homem rodeado de mulheres. Aí está. O que é que ele tem? O que é que ele É o teflonzão. Não, é assim, eu gosto muito da energia feminina e tenho muitas amigas com as quais seria incapaz de ter qualquer tipo de... Mas alimenta muito essa energia, é uma energia que me alimenta muito. E esse paralelismo que eu faço, eu quando estava a falar, quando vim fazer a entrevista, eu falei para mim mesmo, assim, tu não vais entrar na cena do masculino e do feminino, tu não vais dizer essas merdas, tu não vais... Pumba. Mas eu não seria... Eu não teria a dar uma informação que é extremamente importante do ponto de vista profissional, não diria empresarial nem de negócio, porque não se trata disso, trata-se de nós próprios percebermos que é muito melhor nós tornarmos, reparem, mas depois há outra coisa, é que eu para me tornar atraente eu tenho que ser verdadeiro, eu não posso enganar. Sabem o que eu estou a dizer? Sim, claro. Porque é muito fácil dizer, olha, vem cá. Tem que ser genuíno. Eu tenho um carro, vem dar uma volta comigo, tenho grande carro, Porsche descapotável, e olha para os meus músculos, não sei o que, eu faço, eu pago-te e não sei o quê. Não é? Claro. E eu entendo que há muita gente que vai atrás, eu entendo isso. Mas quando tu te pões numa posição, e atenção, eu não me considero particularmente bem sucedido com as mulheres, não tem nada a ver com isso. Mas quando a gente aplica este paralelismo à parte profissional, porque este paralelismo está sempre presente. E atenção que a energia masculina e feminina não tem a ver com o sexo. Não tem a ver com o sexo, tem a ver com a postura neste momento. Mesmo dentro de uma relação, há alturas onde a mulher está numa energia mais masculina e o homem mais... Agora, para haver atração tem que haver o quê? Polaridade. Tem que haver polaridade. Sim, okay. Se não houver, ponto final. Exatamente. Falando um bocado de empreendedorismo, deixa-me só... Só tinha uma dúvida em relação porque esta parte fascina, não. Eu espero não ter avacalhado muito isto. Nós começamos a falar de Make Me Clear e acabamos a falar em relações. Marta, desculpa lá se eu avacalhei muito isto, mas... Concordo.
A Marta concorda. Porque nós, antes do projeto, evidentemente, podcast, nós andávamos a ver umas possibilidades. Isto nem está nas nossas previsões falar disto, mas andávamos a ver umas possibilidades de ter umas ideias aí em relação às clínicas dentárias. Qual é a tua maneira de ver o futuro nas clínicas dentárias? Porque falaste-nos que tens dois colaboradores que fazem o diagnóstico inicial e tu já tens essa plataforma Make Me Clear. O que é que achas que, por exemplo, a inteligência artificial pode vir trazer alguma coisa, tirar lugar de trabalho aos teus colaboradores? É assim, a minha clínica é uma clínica com... temos 2 dentistas que estão quase full time e depois temos a ortodontista, temos o Rui Negrão que vai fazer alguns casos vai-me fazer alguns casos comigo, temos o Rui Duarte que é um tipo que é médico mas faz questão de vir aqui perder dinheiro, fazer-me uns sisos a nível da cirurgia. É uma clínica pequena com 2 cadeiras, neste momento tem 3, temos 5 funcionários, assistentes e um primo meu que faz a parte do digital, e eu vejo o futuro das clínicas dentárias. Acho que a inteligência artificial vai ajudar muitíssimo no planeamento. Aliás, isso é uma das coisas que nós temos tentado implementar no Make Me Clear, é basicamente dar o diagnóstico e ele dar automaticamente algumas formas de tratamento. É um desafio isso, é um desafio. É uma pessoa que está a trabalhar muito nisso, que eu tenho quase a certeza, porque não é burro nenhum, que é o Christian Kochman, porque basicamente é assim, dente a dente não é difícil a inteligência artificial, porque o dente tem uma restauração, precisa de uma coroa, precisa disto. O grande problema é no caso interdisciplinar, e o caso interdisciplinar, a única coisa mais parecida que eu vi neste momento é a aplicação do Fradiani, que basicamente através da guia anterior do overbite e do overjet vai-te dizer se é preciso aumentar a dimensão vertical e são só necessárias fazer 6 facetas ou 20 facetas. Portanto, a inteligência artificial definitivamente vai ter um grande papel aqui, definitivamente. Agora, tendo dito isto, há duas coisas muito importantes. Primeiro ponto, as clínicas têm que ser empresas, quer se queira, quer não. Eu não digo isto no aspecto de marketing, mas têm que ser organizadas. Falar do dinheiro é uma coisa muito importante e falar abertamente do dinheiro internamente e externamente é muito importante. Fazer as contas, saber como é que as coisas estão, passar os resultados para números, para não se dar prazos maiores do que as pernas é muito importante. A parte financeira, a parte empresarial é muito importante. Mas depois há outra coisa muito importante, que é, e eu falo muito sobre isso, nós tínhamos no pós-guerra, a grande palavra que se procurava era quantidade. Porquê? Porque não havia nada. Não havia absolutamente nada. Não havia produtos. Quantidade. A partir dos anos 70 e 80, a palavra de ordem foi a qualidade. Ou seja, eu faço isto com qualidade. E nós ainda estamos muito presos à qualidade. Mas o problema é qualidade. Porquê? Porque a quantidade já deixou de ser um problema. Existe muita... Mas isto em todos os negócios. O grande desafio deste momento, eventualmente espiritual, se eventualmente quiserem, é a autenticidade. É que as pessoas cada vez vão procurar mais as pessoas que são autênticas. A nível das redes sociais é uma coisa que eu acho que valia a pena vocês seguirem um tipo que eu admiro imenso, que é um tipo que não tem formação superior, tem um sucesso brutal de dizer esta mensagem da honestidade, do trabalho, do self-awareness, que ele fala muito sobre isto, que é o Gary Vaynerchuk. Se vocês puderem seguir, sigam-no. Às vezes pode ser um pouco irritante que ele está sempre a dizer a mesma coisa, mas basicamente a ideia base é esta: hard work, self-aware. Gary Vaynerchuk. Exactly, that's it. Gary Vaynerchuk. Ele tem um escritório em Nova York, não é? Exatamente. É um tipo que vendia vinhos e agora tem uma empresa de multimídia. E basicamente ele é a única pessoa que eu vejo neste momento a falar para o público mais jovem, a dizer: meus caros, this is a long-term game. Self-awareness, hard work, positivity, kindness. Porque eu acho que basicamente isto é o que está na Bíblia. Exatamente, e ele fala muito para os jovens também. Se tens 30 anos, ainda és super novo. Não penses já perdeste o autocarro, não é? Exatamente, e eu acho que é daquelas coisas que toda a gente deve seguir, porque de facto é uma chapada in your face, no sentido, tu tens muito tempo, tu tens um emprego das 9 às 5, das 5 à meia-noite, podes fazer muita coisa, ser simpático, a cena de entre e ajuda, da honestidade, tens que ser honesto, tens que ser autêntico. E eu acho que é verdade que os números são importantes, mas tem que haver equilíbrio com esta autenticidade. E depois há outra coisa que eu acho que é muito importante, que é: ninguém tem que ser dentista para o resto da vida. Eu fico super contente se eu numa aula de gestão que der, dizer assim: olha, este gajo disse-me, eu não quero ser dentista, eu quero ser outra coisa, eu quero surfar o dia todo. A minha cena é essa: eu quero vender bolos, eu quero fazer filmes, eu quero editar vídeo. Uma das cenas que eu comecei agora com o Brandon Hands, quando comecei a fazer vídeos, eu adoro aquilo, adoro editar vídeos, é uma cena que me dá pica. Eu vou ser dentista para o resto da vida? Eu não sei, eu não faço ideia. E se eu mudar de ideias, qual é o problema?
Se eu não me revir nesta cena dentária, se eu achar que me sinto desconfortável na cena dentária do rumo que está a tomar, se eu deixar de ser dentista, qual é o problema? Eu quero, não aqui, estás a ser autêntico. Exatamente, tem que ser autêntico. Tem que ser autêntico. Se eu ouvir que o meu ciclo na medicina dentária terminou e se eu quero fazer outra cena, why not? Eu tenho que ter a coragem de fazer isso. Exatamente. Ponto final. E olha, e se quiser, nós temos o Evidentemente Podcast, está à procura do editor. Opa, se vocês precisarem de um gajo, se precisarem de um gajo, nem que seja para limpar o chão dentro de uns anos, está-se bem, não há problema nenhum. Não é necessário. Jorge, queres promover o Make Me Clear e o Brain and Hands? Também gostava de saber um bocado sobre o Brain and Hands. O Make Me Clear basicamente é um software online onde a pessoa insere o diagnóstico, insere o plano de tratamento e aquilo gera-lhe uma brochura que é uma brochura de comunicação, um instrumento de comunicação, basicamente para dar uma brochura ao paciente de plano de tratamento de tal maneira completa e equilibrada entre detalhe entre o detalhe e o superficial, um bom equilíbrio com aspectos visuais que eu posso colocar imagens com sentimentos informados, de maneira que o plano de tratamento se vende, entre aspas, por si próprio. E quando eu digo vender, eu digo convencer a pessoa de que precisa de fazer aquilo. Eu nunca estou a dizer nada, eu sou incapaz de dizer nada ao paciente para fazer aquilo que ele não precisa de fazer. E agora outra coisa, foco-me no processo. Qual é que é o processo? Make me clear. Se ele aceita ou se não aceita, isso não é importante. Mas se eu me focar no processo com uma mulher e não no outcome, o que é que vai acontecer? Provavelmente vai aceitar. That's it. Ok, e o Brain and Hands? O Brain and Hands começou com a necessidade de... É uma história muito antiga, mas é assim, há uns anos atrás eu submeti um artigo para publicação no European Journal of Aesthetic Dentistry. Já tinha publicado lá um artigo e havia um outro artigo que eu queria publicar, que era o conceito de volume restaurador no European Journal of Aesthetic Dentistry, neste momento é o International Journal of Aesthetic Dentistry, e foi para um concurso. E na altura, pronto, eu percebi, havia muita gente importante no concurso, mas houve uma pessoa que foi o editor, que foi a Alessandra Davigos, que falou comigo e disse-me: olha, eu sei que o teu artigo não foi selecionado, mas eu gostava de publicar o artigo. Só que eu, entretanto, já tinha publicado no Journal of Aesthetic and Restorative Dentistry, conceito de volume restaurador, isto foi em 2002. E entretanto ele ficou sempre e seguia o meu trabalho e disse: pá, eu acho que tens coisas que são importantes ser ditas, pá, e acho que devias tornar isto uma plataforma, eventualmente um livro, uma coisa qualquer. E eu, ok, comecei a fazer o Brain and Hands. E em simultâneo com o Brain and Hands, eu comecei a seguir um tipo que é o Casey Neistat. Não sei se vocês conhecem. O Casey Neistat foi a primeira... Conhece? É outro gajo de Nova York, faz vlogs, que era sempre de elétrico. Exatamente. E basicamente eu quando estava na faculdade, quando foi para entrar para a faculdade, a minha dúvida era entre medicina ou arte, porque eu acho que tem algum jeito para o flow da edição de vídeo, da entrada do som, do beat. E quando vi o Casey Neistat, disse: opa, quem me dera de fazer estas cenas. Então comecei a fazer uns vídeos com o Brain and Hands, onde a música é o fator, a música é que manda. Não é o caso clínico, a música é que manda. Então comecei a fazer umas brincadeiras, aquilo deu-me um gozo brutal. E não tenho muito tempo para isso, queria me dedicar mais tempo para isso, e o Brain Hands começou a ser uma plataforma para partilhar. Depois começamos a perceber nas formações que nós tínhamos umas tabelas de cimentação e transformamos a tabela de cimentação para um decision tree. Neste momento o Brain Hands tem uma decision tree de tabelas de cimentação onde tenho onde sim, basicamente eu podes descarregar isso, não é? É totalmente gratuito. Sim. Totalmente gratuito. Só tens que basta registrar. Eu registramos. E depois aquilo diz: olha, se é um dente, se é um implante, se é esmalte, se é dentina, se é esmalte em dentina, se é compósito, e vai-te dar o protocolo todo de cimentação, todo evidence-based e sem qualquer tipo de interesse comercial. As marcas que lá estão são as marcas dos cimentos que nós usamos e não tem qualquer tipo de interesse comercial. Mas a cena do Casey Neistat é uma coisa muito interessante, porque eu sempre fui muito atraído por personagens sem curso superior. Sempre. A maior parte dos meus amigos são pessoas que não têm curso. Aqui em Espinho, eu vivo na rua, entre aspas, desde os 4 anos, porque foi na altura que os meus pais fizeram o golfinho. Então basicamente as minhas amizades são amizades da rua, do pessoal do surf, do pessoal da praia. Então sempre tive um grande respeito e sempre aprendi muito de pessoas sem o curso superior. E o que eu acho é que as pessoas sem o curso superior têm algumas vantagens em relação a pessoas que não têm curso superior, porque não houve o brainwash que houve nas faculdades. Repara, não houve a cena das calças de marca, do carro caro, do Porsche, do professor que mete o filho na faculdade. Então, como são muito mais virgens nesse aspecto, e isso é uma coisa que me atrai muito. Então, quando eu tenho uma pessoa sem curso superior que é muito bem sucedida, muitas das vezes essa pessoa está-se a basear em conceitos muito básicos que são muito importantes e que me atraem muito. O Casey Neistat e o Gary Vaynerchuk são exemplos disso. Ora bem, está na altura, se calhar, de introduzirmos aqui um
um novo jogo. Ok. Isso não estava à espera. Não estavas à espera, não é? Porque tu não sabes deste jogo, portanto vou deixar aqui a intro. Alright, reggae. Já estão a ouvir? Alright. Quem é essa sessão? Alpha Blondie. Alpha Blondie foi em tua honra e o jogo também foi criado em tua honra. Alright. Este jogo chama-se Escala de Cores. Já agora, by the way, a primeira vez que Alpha Blondie vieram a Portugal foi no Paredes de Coura em 2004, 2005 e eu filmei o concerto quase todo. Paredes de Coura foi um dos melhores concertos da minha vida. Alpha Blondie 2004. Acho que foi 2004. Está na net? Não. Tenho vídeos meus do YouTube dele a cantar o Cocody Rasta. Tenho vídeos meus do YouTube. Então até falaste eu do falei Cocody bem. Rasta. Vamos por outra vez a intro. Vamos lá, para a malta que está a curtir. Alright. Portanto, neste momento uns o copos e jogo umas é o bolas. Escala de Cores. O que é que temos aqui? Temos 2 sacos à frente do Rui e do Jorge com 5 copos lá dentro, copos de shot. E eu queria, por favor, que alinhassem os copos em fileira. Por favor, ok. E no fundo, agora vou-vos pedir, dentro do saco, para quem nos ouve, nós temos M&M's de várias cores. Portanto, temos 5 cores de M&M's. E o que eu vos peço é para colocarem, portanto, para virarem o vosso saco em cima da mesa e espalharem todos os M&M's num monte. E depois vão colocar as vossas lupas da Quitos e vão ter que, apenas utilizando as lupas, essas Meridente, vão ter que ordenar as cores nos copos, nos 5 copos. O mais rápido ganha. Quem perder tem que mandarem um shot de pinguço abaixo. Isto tem Vamos a tem isso? cor-de-rosas aqui, não tem? Temos 5 cores. Posso afastar um pouco o meu microfone? Podes, micro para o lado. Eu vou relatando. Portanto, vou colocar aqui. Atenção que não vale batota. Eles Mas estão... eu posso ver através das lupas, não posso? Exatamente. A ideia é ok. que consigam ver apenas através das lupas. Pessoal, ok. isto é um jogo muito visual. É a oportunidade de irem ao YouTube e fazerem aquele subscrever e verem verdadeiramente as figurinhas do Rui Nuno e do Jorge André. Vamos lá. Como é que Eu eles vou são? colocar aqui uma Rock and roll. musiquinha. Mas pronto, O que é Jorge. que eu tenho que fazer antes de mais? Portanto, Tenho que tens buscar lá dentro? imensos M&M's aqui Sim. e tens que os distribuir pelos 5 copos com a respectiva cor. Tem que estar tudo ordenado por cores. Vamos a isso? Isso é fácil. 3, 2, 1, começa. Vamos lá. Neste momento está o Jorge André com um M&M's. Quantos é que são? 2, 3, são 5 em cada copo. O Rui está no laranja, estão os dois no laranja. Neste momento, Jorge André termina os laranjas e o Rui também. Jorge André começa nos amarelos. Aí está. Jorge, estás a olhar O para Rui está baixo. nos Não, azuis. Neste momento, eu creio que o Rui vai à frente. Jorge André não. Jorge André, a aí está tática ele. é Já outra. completou os amarelos e os laranjas. Está a usar uma. Está numa tática completamente distinta. Jorge André vai à procura dos M&M's por cores, enquanto o Rui coloca 1 a 1. E está, Jorge André está um pouco perdido, não consegue ver o copo, falta-lhe um verde. O Rui está Nuno um já verde? terminou os verdes, enganou-se, colocou um castanho no meio dos verdes e tira Olha lá, todos, uma muito oportunidade, engraçado. Vamos colocar aqui mais uma música, vamos lá. Está muito engraçado e Rui Nuno termina. Rui Nuno ganhou. Jorge André ainda está à procura de 2 M&M's azuis e um verde. Jorge, ainda falta um castanho. Marta, consegues filmar aqui mais para fazer aqui um zoom? Ok, o Jorge André. Juro que os cor-de-rosa foram os mais difíceis. Não há cor-de-rosa. Não. O velhinho. Mas o verde. Falta um verde e 2 azuis, Jorge. Portanto, nós Conseguem conseguimos. ouvir? Conseguimos, João. Conseguimos. Um azul. É? Sim. Epá, para quem tinha dúvidas das qualidades da relatadora TSF de Guilherme, aí como isso. Falta um azul, já está aqui o azul. Nosso Jorge pareceu. Alright. Portanto, na verdade, o Rui não conhecia o jogo. Eu não revelei o jogo a ninguém, para ser justo, mas o Jorge André acabou por perder, portanto vai ter que mandarem um shot de pinguça. Vamos lá, Jorge, foste um belo vencedor. Nós sabemos que tu não gostas muito de açúcar, mas se quiseres comer os M&M's também estás perfeitamente Mas à por acaso, vontade. deixa cá provar. Vamos lá, o som de um reggaezinho outra vez. Vamos comer um azul e um Roporto. Em um Roporto, nem mais. Cheers. Gostaram do jogo? Cheers. Sim. Foi um jogo animado. Mais um brindezinho aqui para continuar a nossa conversa. Olha, quando é que eu recebo a minha caneca? Eu estou farto de fazer episódios e não ter direito a nenhuma caneca. Vou-te mandar pelo correio. João, queres introduzir a próxima questão? Olha, bem bons M&M's. Querem Não falar de gosto música? açúcar, À mas- vontade. Não quero falar de Posso música, já que estamos agora. introduzir?
Yes. Querem falar de música? Não, assim, eu só queria dizer uma coisa, tipo, eu não sei, como a minha chamada foi abaixo, entretanto, e o Jorge André falou do Casey Neistat, eu aprendi uma coisa muito importante com ele, é que às vezes, com vários projetos, ao mesmo tempo, a perfeição é inimiga da produção. Exatamente. Não é? Exatamente. E eu ouvi isso com ele, e isso mudou-me um bocado de tempo, porque eu sou muito picuinhas, tipo, em minha vida é uma catástrofe. Tipo, em termos pessoais, em termos de papelada e tudo, exagero, João. Não, a sério. Mas, tipo, em termos profissionais, eu sou muito picuinhas com o mínimo detalhe, sou muito perfeccionista. E eu acho que é contraprodutivo. Ou seja, o que é que tu achas em relação a isso? Isso eu aprendi com o Casey Neistat, com essa referência que estavas a dizer. Concordo plenamente, e foi uma coisa que eu aprendi com ele. Por isso é que eu estava a dizer, não sei se tu ouviste, eu tenho um grande respeito e tenho uma grande admiração por pessoas que não têm curso superior e conseguem se ingrar na vida à custa de ferramentas mais básicas. Percebem o que eu estou a dizer? Porque essas ferramentas mais básicas são as mais importantes de todas. E nós, quando temos um curso superior, nós esquecemos. O que é o mais básico? O que ele estava a dizer, o ótimo é inimigo do bom. Uma das coisas que eu aprendi, João, com o Casey Neistat é que there's only one take. Quando fazes um vídeo, there's only one take. Ponto final. E avança. Exatamente, let's go. E é uma coisa muito interessante, há uma analogia muito interessante, que é quando vamos imaginar que estás a fazer uma coisa qualquer, correu mal. Imagina que estás a tocar viola. Quem está a tocar jazz, está a tocar viola, correu mal. Vais parar na música? Não, continuas. Ponto final. Mas outra coisa que é muito importante é que o ótimo é inimigo do bom. E eu, se quiser, eu não posso estar a afiar a espada o dia todo. Eu tenho que chegar a uma altura que tenho que cortar. E é preferível cortar mesmo que a espada não esteja completamente afiada. Porque eu nunca vou ser perfeito. E o Casey Neistat e o Gary Vaynerchuk, em certa parte, porque são os dois muito amigos, são judeus e são os dois muito amigos, uma coisa que eles dizem que é learn as you go. Learn with the error. Keep doing. Porquê? Porque de facto as redes sociais neste momento primam muito a quantidade. Às vezes mais do que a qualidade. Mas primam muito. Mas eu pensava, ok, ou faço qualidade ou faço quantidade. Mas there's something in between, que é eu vou fazendo muita quantidade e de tanta quantidade que eu faço, eu vou me tornar bom a fazer. Então eu tenho que começar a fazer, mesmo que erre, continue, assumir os erros, e vai chegar a uma altura onde eu de facto vou chegar lá. Eu vou me tornar bom por repetição, e tem muito a ver com isso que estás a dizer. É que eu percebo o que estás a dizer, é que tu sendo picuinhas, tu nunca vais fazer aquele artigo, tu nunca vais fazer aquele mestrado, tu nunca vais fazer aquele projeto. Evidentemente, hoje faltou isto, faltou aquilo. Opá, mas isso faz parte do caos, saber lidar com o caos faz parte. Sim. E quando se trata de uma clínica dentária, de qualquer negócio, faz parte. Isso faz parte. Learn as you go, keep doing. Pá, começar. Exatamente. Nós acabamos de sair aqui de um período meio complicado. Tivemos muita coisa a correr mal. Mas tivemos que ser resilientes e não desistir. Houve aqui uns períodos bem difíceis, porque houve algumas deslocações, houve algumas coisas já feitas, foi tudo por água abaixo. E já agora, uma dica que eu vos vou dar, que é assim, vocês, por exemplo, eu sou o líder da minha equipa e tenho basicamente as decisões todas, não é? Mas quando vocês são 4 por decisões por igual, é muito importante que haja, ok, vocês fazem uma reunião, mas o que vai lá para fora é o que eu posso não concordar, mas se nós os 4 concordamos que isto é assim, o que vai lá para fora é assim, eu vou suportar isto, mesmo que eu eventualmente não queira. E essa lição de humildade às vezes é difícil, por isso é que trabalhar em equipa é extremamente difícil. As coisas não vão ser perfeitas e então de maneira nenhuma perfeitas para todos, como é óbvio. E há sempre períodos difíceis, há sempre períodos que me apetece despedir este ou despedir aquele, que fizeram isto ou tiveram aquele comentário. Isso vai sempre acontecer e é difícil, e é muito difícil nós lidarmos com isso, mas há uma coisa que é mais importante. O bem comum do evidentemente, ou da minha clínica, ou do projeto é muito mais importante do que a minha opinião, ou do que o Paulo Júlio, ou do que o Rui Negrão, ou no vosso caso deste ou daquele. Isso é muito mais importante. E pegando outra vez no mesmo gajo lá em Nova Iorque, ele levanta-se todos. Ele uma vez fez um vídeo com os dominós. Exatamente. Então ele todos os dias antes de trabalhar ele tem que correr 11 milhas ou tem que achar as 11 milhas de running. Tens que vir cá jantar comigo um dia destes ao golfinho, bebemos uns fins para vamos a conversa e dia do que eu estou aqui tipo na Disneyland porque é mesmo fixe ter alguém que tem as mesmas referências do que eu. Pois, mas é que eu tenho. Cuidado é que tu tens. Eu tenho 30 anos. Pois, eu tenho 40, para quem me dera ter 30 para levantar a roda como tu. Espírito jovem. Para levantar a roda. Ele não levanta a roda.
E ele prima muito pelo exercício físico. Não, o exercício... É super importante. E nós sabemos que fontes dignas também o fazes. Quanto é que é importante isso para ti? Olha, eu comecei a fazer bodyboard, quando era chaval fazia algum exercício físico, assim, algumas coisas, fiz uns meses de hóquei patins, fazia uns treinos de ginásio, andava de skate quando era chaval, e aos 14, 15 anos comecei a fazer bodyboard, e fazia muito, viajava muito para fazer bodyboard, América Latina, Porto Escondido, Peru, e depois houve uma altura que comecei a fazer surf, fazer longboard, quando o mar está pequeno gosto imenso de fazer surf, para me divertir. Estive agora na Costa Rica umas semanas a fazer longboard. Tens que ir a Nicarágua. Nicarágua, exatamente, também gostava. Mas tem que me disciplinar mais. E eu acho que a cena mas não era muito disciplinado com isso. E comecei a fazer, aí há 2 ou 3 anos atrás, comecei a levar isso muito na onda do Casey Neistat. Isso é fundamental, isso faz parte do meu trabalho. Agora, além do Casey Neistat, uma vez que eu falei que é o Iñaki Gamborena. O Iñaki Gamborena uma vez disse-me uma coisa, disse-me assim: num dia em que eu trabalho, eu faço exercício físico 2 horas com PT, faz parte da minha rotina de trabalho. Eu, se trabalhar neste dia, o meu trabalho não começa às 9 horas, começa às 7 da manhã com PT. Exercício. Com PT. Porque de facto nós temos que ser disciplinados nesse aspecto, e o Casey Neistat, se vocês não conhecem, eu tenho e seguramente o João também terá, eu tenho um e-mail que eu envio para muitos amigos meus com 6 ou 7 vídeos do Casey Neistat, e são coisas deliciosas. Lá está um tipo que não tem quando tu não tens estudo superior, tu és mais puro e és mais focus naquilo que é mais importante. Não foste... Ele passou muito mal, ele teve a viver em Lodz, a passar fome com um filho. Mas repara, ele não foi, desculpa o termo, conspurcado pelo meio académico. Percebes o que eu estou a dizer? Isso não é uma desvantagem. Eu não estou a dizer que as pessoas não devam fazer cursos superiores, não é isso que eu estou a dizer. Que é uma coisa que se fala muito. Há um livro hoje em dia chamado Don't Go to School, porque há muito até que ponto é que vale a pena ter um curso superior hoje em dia. Eu não estou a dizer que não vale a pena. O que eu estou a dizer é que existem algumas lavagens cerebrais nos cursos superiores. Existem. E nós sabemos porquê, porque nós desmoralizamos, porque é o filho deste, é o filho daquele, só vês o pessoal todo de salto alto, tudo cheio de base às 9 da manhã, e às vezes não é o teu estilo de mulher, ou seja, tu ficas, quer tu queiras, quer não, tu ficas um pouco condicionado por aquilo. Portanto, eu gosto muito de pessoas que não têm curso superior e que se singram na vida. E a situação do exercício físico, para voltar à questão, eu acho que devia ser abordado como se fosse parte do trabalho. Eu neste momento faço 3 a 4 vezes exercício físico por semana como se fosse com um PT, que é um fisioterapeuta, e foi o melhor investimento da minha vida. Fazes antes ou depois de trabalhar? Faço antes de trabalhar. Foi o melhor investimento da minha vida. O melhor. E eu prefiro isso do que comprar eu comprei o carro que eu tenho, é um Volkswagen Tiguan, comprado em segunda mão. Uhum. A roupa que eu compro é em Saus e é sempre a mesma para não ter que me chatear muito. Eu prefiro gastar 100 ou 150 ou whatever por mês em exercício físico porque eu estou a apostar em mim. Eu estou a apostar em mim. Sim. E não há ninguém mais importante. O meu carro, lá está, eu tenho Tiguan, bato com a traseira várias vezes, está todo amassado na traseira. Mas o whatever. O João Borges também tinha a mesma filosofia e se calhar é transversal a pessoas brilhantes. Pronto, eu não diria que sou brilhante, mas eu tenho outra coisa. Eu tenho um preconceito, eu tenho um preconceito contra o elitismo e tudo aquilo que eu vejo que é na tentativa de impressionar, eu tenho a tendência a desligar. E isso é mau. Porquê? Porque às vezes tu perdes a conhecer pessoas interessantes onde tu as caricaturaste. Ou porque este guia um Porsche, ou porque ou porque se veste de determinada maneira, ou porque as poses são todas feitas desta maneira. Eu não sou assim, mas eu tenho que respeitar isso e eu não devo ceder à tentação de ser preconceituoso. Sim. Eu sou muito, porque lá está, devido ao meu background de ser uma cena muito mais de rua e dos meus pais terem passado muitas dificuldades, etc. Eu sou preconceituoso em relação a isso e não devia ser, porque às vezes perco a oportunidade de descobrir pessoas que são interessantes e só por causa da capa ser demasiado elitista e eu um bocado o interesse. Desligo-me. E isso é mau. Isso não é uma coisa boa. Okay. Não é uma coisa Jorge, boa. eu estou aqui a olhar para ti, estou a ver em plano de fundo os teus livros todos e ocorre uma questão: o que é que tu estás a ler neste momento? O que é que tens na cabeceira? Olha, neste momento na cabeceira tenho Patti Smith, Just Kids, que é um livro que fala basicamente de amor, amor entre as pessoas. Uhum. Mas leio muito mais coisas técnicas do que coisas, leio muito mais não literário do que literário.
Eventualmente, não sei se querem alguns conselhos de livros ou coisa do género. Se tivesse que Sim, mas aconselhar, top 3. é um top 3. O meu top 3 de livros. Olha, eu acho que há um livro fantástico, há 2 livros fantásticos do Steven Pressfield, que é o War of Art, que é um livro que eu costumo oferecer aos meus alunos, e o Turning Pro. E basicamente esses 2 livros falam de uma coisa muito interessante, que é... Depois vamos deixar nas nossas redes sociais, se calhar, as Turning tuas Pro, escolhas, sim, não é? com certeza. Para enviar. Uma coisa que o Steven Pressfield fala é que, resumindo, a sorte dá muito trabalho. Eu, se quiser escrever um artigo, o que custa não é a ideia. O que custa é sentar-me disciplinadamente àquela hora e esperar que a musa me inspire, digamos assim. Então, é muito importante nós sermos disciplinados, porque às vezes eu posso estar 10 anos para escrever um livro e só passar 10 anos de várias tentativas falhadas é que aquilo funcionar, mas a disciplina que me levou até lá é muito importante. Portanto, do Steven Pressfield, The War of Art e o Turning Pro, que é a diferença entre um amador e um profissional. Como é que o amador encara as coisas e como é que o profissional encara as coisas. Basicamente, o amador culpa toda a gente e o profissional assume as responsabilidades. E quem nos ouve, que nos envie também o que é que está a ler, partilhe connosco nas nossas redes sociais. Aproveitem e deem... E já agora, outro livro que te fala muito sobre esta coisa do masculino e feminino, que eu acho que muda completamente o relacionamento que as pessoas têm do ponto de vista de sexo masculino e feminino, ou whatever, ou masculino, whatever, é o The Way of the Superior Man, de David Dade. É um livro muito filosófico e tem também tem os audiobooks. Já agora eu ouço muito audiobooks. Vou repetir, David Dade é o autor da Way of the Superior Man e é o melhor livro que eu já li alguma vez. The Way of the Superior Man. E por último, falta-te um, não é? Muito bem. São esses Não, olha, tens 2 do mesmo autor, não foi? Sim, mas são livros fantásticos. Eu acho que era uma oportunidade também, tipo, agora de lançarmos tipo um passatempo. Já temos tantas canecas, e inclusive eu não tenho, eu acho que como é que é? Casa de Ferreiros Pessoal, não é? Acho que também estava na altura de dar uma canequinha nesta altura, para abrir bem a season. E partilhem connosco nas vossas redes sociais, sobretudo no Instagram, os vossos top 3 livros, para quem lê, ou mesmo os audiobooks, como o Jorge André acabou de dizer. E durante esta semana, ou seja, a partir do 2º episódio do Jorge André, partilhem, nós vamos tomar nota de todas as pessoas que nos identificaram nos stories do Instagram e depois sorteamos. O Jorge André se calhar escolhe uma que achar mais apropriada, pode ser assim. Sim. Depois as coisas vão ser mais explicadas, mais explícitas nas nossas redes também, será o nosso primeiro passatempo desta season. Mas acho que é interessante para quem quer uma canequinha do Evidentemente Podcast. Eu quero muito e não a tenho, então. Jorge, e outro assunto que nós queremos tocar, e que há bocado que eu estava a falar, é que ainda há bocado disseste que muitas vezes quando estavas a desenvolver o Brain and Hands, estavas a fazer vídeos e que a música comandava o teu vídeo, não é? Nós soubemos por fontes fidedignas que tu gostas muito de música. Certo. O que é que tu ouves hoje em dia? Qual é a tua playlist? Olha, a minha playlist é uma playlist muito variada que vai desde reggae, que ouvi muito reggae, ouvi muito garage. A minha banda favorita chama-se The Streets. Basicamente, olha, esta letra que vocês veem aqui, sim. Mike Skinner The Streets, é a minha banda favorita, que é uma cena muito London style, basicamente da minha cena da adolescência, de ouvir muita cena punk e da cena garage e basicamente de haver uma cena entre os British que é completamente diferente da cena da americana e que é muito autêntica, tem muita vez com a cena da autenticidade e do it yourself. E The Streets ouvi muito garage. Neste momento, por exemplo, uma banda que me tem surpreendido, que passou ao lado há uns anos atrás, Major Lazer, que é uma coisa super eclética e super diferente e super... na altura não dava muita importância e neste momento tenho ouvido muito Major Lazer e tenho até seguido muito... Major Lazer é mais eletrónico. Mais eletrónico, exatamente. Mas, e não só por isso, por se calhar eu não estava preparado na altura ou eles teriam muito à frente do tempo deles, mas tenho ouvido muitos álbuns deles há 2 ou 3 anos atrás. E o Diplo, que é um dos brains de Major Lazer, houve há pouco tempo uma cena muito interessante que eu vi num post dele, que ele diz uma frase que eu identifiquei-me completamente com aquilo, que é basicamente o que ele diz é: no final eu quero ser lembrado como um tipo que apareceu, limpo, pronto para fazer o trabalho, deu o seu melhor e fez meia dúzia de músicas e não sei o quê, e que além disso tudo, divertiu-se imenso.
E essa cena... Ele é conhecido por se divertir bastante. Lá em Exatamente. Mas essa cena de tu humildemente dizer assim, opá, eu vou fazer o meu trabalho, eu vou aparecer a horas, vou aparecer limpo, fazer o que me é pedido, sem grandes pretenciosismos, lançar meia dúzia de artigos, ajudar meia dúzia de pessoas, opá, e no meio disto tudo, sem grandes pretenciosismos, divertir-me para caraças, basicamente. Pá, eu acho essa frase fantástica. Aparecer limpo e a horas, fazer o meu trabalho. Se eu fizer 80% do tempo já fico bem, não quero ser, não tenho a ambição de ser a superstar, mas fazer aquilo bem, chegar a tempo, horas e limpo. Tempo, horas e limpo e fazer o meu trabalho. essa filosofia. Tento seguir essa filosofia, acho que agora com 40 anos, acho que cada vez mais sinto essa filosofia. Por exemplo, eu quando acompanho o Paulo Carvalho no América Latina, coisa do género, a minha filosofia é essa, pá, tenho aqui estou aqui com um gajo que é dos melhores do mundo e eu quero fazer o melhor possível dentro daquilo que eu quero, aparecer a horas, pá, apoiá-lo naquilo que eu quero fazer. Quero chegar a horas, pá, parecer bem, não parecer limpo, não é? Minimamente limpo convém também, a não cheirar mal, obviamente, não é? Com um pouco de perfume. Pá, e fazer o meu trabalho, fazer bem, fazer o melhor que eu pude, pá, fazer meia dúzia de artigos, influenciar meia dúzia de pessoas, pá, e no meio disto divertir-me para caraças, basicamente. Pá, e é o que nós queremos também. Se calhar vamos começar também a adotar essa filosofia. Fazer bem. E limpos. Tens que chegar limpos. Eu acho que essa cena, eu com 20 anos eu não percebia tão bem esta frase. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Não ia perceber bem esta frase. Dizer assim, pá, eu quero chegar, pá, e fazer o que tenho a fazer, sem pretenciosismos, fazer o que me é pedido, ponto final. Jorge, e se pudesses deixar assim, para quem ouve uma takeaway message, principalmente para quem é mais jovem, o que é que eles se podem focar? Eu acho que as pessoas podem, primeiro de tudo, é muito difícil nós às vezes com 20 anos sabemos exatamente aquilo que nós somos, sabemos a pessoa que nós somos, e eu acho que estar sozinho e pensar sobre isso é muito importante, saber o que nós queremos. Depois sabemos o que nós queremos, que pode mudar com o passar do tempo. Eu acho que é preciso muito trabalho e sobretudo haver um sentido, aquilo que a gente faz tem sempre que ter uma implicação positiva para as pessoas que nos rodeiam, tem sempre que ter, porque se não houver isso é completamente em vão. Se não houver essa atenção e essa devoção no sentido de que tudo o que a gente faz tem que ajudar as pessoas. Repare, eu quando faço uma formação, não há uma única altura que eu penso assim, opá, vai haver aqui 10 ou 15% das pessoas que a mensagem que eu vou dar vai ser extremamente útil e que os vai ajudar, percebes? E tenho que sangrar o mais possível nesse sentido. Mas quem está a falar de dar formação está a falar de fazer francesinhas, ou fazer arroz de marisco, ou como o meu pai, ou vender whatever. Não interessa a profissão, tem que haver sempre uma devoção no sentido de dar sempre algo positivo para as pessoas que nos rodeiam, não pode ser só para nós. Quanto mais houver essa noção, maior vocês vão ganhar em todos os aspectos, financeiramente, emocionalmente, etc. Mas isso é o que está em todos os livros de autoajuda desde sempre. nem mais. O primeiro livro de autoajuda é a Bíblia, o Corão. Olha, por falar em livros, temos aqui um livro do nosso ilustre Daniel Oliveira. Para a câmara, se calhar. Portanto, é o livro de perguntas do Daniel Oliveira. E vamos lançar esse livro no sofá. Isto é uma nova rubrica da nossa season, não é? Exatamente. Sim, basicamente consiste... temos o livro de Daniel Oliveira, que é um livro de perguntas do programa Alta Definição. E o nosso convidado vai ter que abrir o livro numa página à sorte e ler uma pergunta e responder. Alright. Okay. Será que vai ser aquela que diz o que é que dizem os teus olhos? Não sei. Olha, se for essa, vais ter muita sorte. Se for essa, tens as lupas daqui, portanto os teus olhos podem ler muita coisa e podem dizer muita coisa. É aquele clichê piroso que nos faltava no nosso podcast. Vamos lá. Tens que ler a pergunta. Jorge. Estás em paz com a passagem do tempo? Pá, esta é muito simples. Esta é muito, muito, muito simples para mim. A resposta é um redondo sim. Okay. É um redondo sim. Na verdade, há duas questões no livro. E a primeira que tu leste foi outra. E aí a outra que acho que é muito importante, que esta é muito fácil. Para mim, porque eu estou perfeitamente em paz com a passagem do tempo. Opa, às vezes custa-me ver com um bocado mais careca, aquelas entradas e não sei o quê, mas pronto, whatever. Agora, qual é a maior decepção da tua vida? A maior decepção da minha vida, eu acho que é... eu acho que é seguramente comigo próprio. Eu acho que é seguramente comigo próprio no sentido de não perceber que
que eu tenho que aceitar facilmente os erros que faço e a falta de perfeição. E acho que decepcionei-me essencialmente comigo próprio a não lidar bem com isso. Acho que tem a ver com isso. Acho que as pessoas que estão à minha... Eu acho que não é uma boa estratégia a gente responsabilizar as pessoas à nossa volta. Eu acho que a maior parte dos erros que nós cometemos são para nós próprios e basicamente se nós falarmos verdade para nós e para os outros, acho que temos de estar bem com todas as decepções. Portanto, a maior decepção da minha vida foi comigo próprio, seguramente. Justo. Muito bem. João, temos questões e a hora já vai avançada. Por mim, estou Estamos com bem. quanto tempo? Estamos com quanto tempo? Isto já vai, deixa-me lá ver aqui. Já vamos com 1 horinha. É verdade. Passa muito rápido. É verdade. Do segundo É verdade. Segundo episódio. É verdade. está na altura do preferias e vamos Terminar. Está a Beleza. ser demasiado agradável, mas temos que encerrar, não é? Senão. Quem Conheces nos o jogo ouve- que preferias? Não. Então consiste também num rol de perguntas em que tu tens que dar uma resposta direta sem dar nenhum tipo de justificação. Certo? Ok? Nós vamos rodando a pergunta entre nós. É já o nosso clássico, Sim. o preferias. Vou lançar só aqui Começo eu, com som. depois começo eu, passas tu, João, e depois o Guilherme. Ok, vou Pode lançar ser? só aqui o nosso genérico. Ok, vamos lá. Preferias? Rui, podes começar. Cerâmica ou compósito? Cerâmica, by far. João, João. Banco Sally ou prancha nova de surf? Prancha nova de surf. Jorge, trabalhar sem lupas ou trabalhar sem assistente? Prefiro trabalhar com lupas, trabalhar sem assistente. Ok. Rui Negrão ou Paulo Júlio? Rui Negrão. Já. Acho que foi o primeiro convidado que nos disse tal. Fácil. Cuidado do Paulo Júlio. Ele leva com pratos a mover Ele mata. Podias ter sido aqui amigo dele, Opa, Jorge. mas o Paulo Júlio não leva nada mal. O Paulo Júlio, Um grande abraço para o Paulo Júlio. Já faz parte Um da grande casa. abraço. Quem seríamos ou nós? Porto? Quem seríamos nós sem o Paulo Júlio? É verdade. Espinheira, Espinho ou Porto? espinheira à maneira. O meu roommate da faculdade era de Espinho. Quem é que era? Era o Eurico. Era Eurico. Um abraço Eurico para Germano. Eurico Germano. Não Leirinho. esse colega. Opa, já tenho 40, mas esquece-me dessas. Jorge André, esta aqui vai ser áudio. Sempre que abrisses uma mensagem WhatsApp, o Que teu toque preferias como seria toque? este. Meu nome é Rebeca e o teu qual é? Eu quero conhecer-te para dançar o pereré. Ai, o meu nome é Rebeca. Ou este. Muito bom. O primeiro, a Rebeca. Vamos lá. Rebeca e o Sem teu dúvida, Alright. sem dúvida. quero conhecer-te para dançar o pereré. Ai, o meu nome é Rebeca. Ia estragar completamente a minha reputação, mas olha, é preferível isso do que a outra. O outro é que espantava tudo Espantava isso. meio Esperamos casa. ter apanhado toda a gente que ia no carro ou que está a ouvir o podcast em alto som. Em alto som. Não se esqueça, Jorge. nós tínhamos uma tática, era tipo, agora metam um som alto no máximo. Ah, E- O pessoal pois já foi. nos vai ouvir no máximo, certamente. Pois foi. Jorge, uma viagem de sonho à Ásia ou 10 publicações aceites em revista indexada internacional? Neste momento, 10 publicações aceitas em revistas indexadas internacionais. Ok. Neste momento. João. Deixarem de existir golfinhos no mar ou deixar de existir o golfinho em terra? Deixar de existir. Se eu tivesse que escolher uma dessas, Uhum. eu prefiro manter os golfinhos no mar e deixar de existir o golfinho em terra. Para quem não sabe, o Golfinho é o restaurante Dos pais do- de Jorge Exatamente. André, By que é the um way. restaurante emblemático em Espinho. Desde 81 que o meu pai faz meu pai e a equipa fazem francesinhas e arroz de marisco e chamuças e finos. É um Epá, bom temos que snack combinar bar. aqui uma jantarada então. É, Bom nem snack mais. bar. É, Jorge, eu temos acho que marcar hoje isso, jantar era lá, João. Olha, hoje exatamente. vamos jantar ao Golfinho. Exatamente. Agora é pena que tu não podes estar presente. Próxima vez ficas convidado, Não. João. Deixamos para o verão É, se quiseres, eu tenho- para Para vermos o apanhar pôr do aqui sol. umas ondas em Espinho e depois bebemos uns finos e umas chamuças. Boa É vibe. isso, é isso. Vou cobrar. Jorge, uma tarde de surf com o Rui Negrão ou uma noite de bom futebol no Dragão com o Paulo Carvalho? Uma tarde de surf com o Rui Negrão. Boa. Aqui Já fica terminei. claro que é mais pela atividade e não pela pessoa. Sim, sim. Exatamente. o Paulo já. Jorge, Brain and Hands ou Make Me Clear? Brain and Hands. Muito bem. Boa. E terminamos E damos assim como terminado.
de uma forma maravilhosa, o Evidentemente podcast com o Jorge André Cardoso, uma conversa super, super, super agradável. Para quem nos ouve, já sabem, é a conversa do costume, dar as estrelinhas, dar like, dar follow, partilhar ao máximo, subscrevam. Para quem nos vê no YouTube, e dê-nos o vosso feedback, também é importante para nós. Nem mais. É isso. Deem o nosso feedback se gostaram deste novo formato. Se o meu som, o meu som, eu estou Sam, como se diz na tropa, em Santirce. O meu Sam está um bocadinho diferente porque eu estou aqui na Suíça, ou seja, vamos ver se isto funciona bem. Se isto correr bem, pode ser que eu poupe uns trocos a ir muitas vezes a Portugal. Jorge, da minha parte, eu gostava de vos agradecer. Passamos aqui uma tarde bem passada. Eu espero não ter sido demasiado de boca aberta, porque eu acho que se calhar posso ter falado mais algumas coisas, mas acho que não, acho que está-se bem. Acho que foi verdade. É assim, foram 2 horas. 2 horas acho que falaste um bocadinho demais. e já agora eu gostava de dar os parabéns pelo trabalho e gostava de vos ver com um público português e internacional. Gostava de vos ver a dar esse... Vamos caminhar nesse sentido. Porque acho que... Isso já foi pensado. Isso já foi pensado. Mas isso com calma, exatamente. Com calma, e vai ser uma consequência. E gostava de vos ver com um público... Não quero dizer que... Aliás, by the way, nós temos os melhores dentistas do mundo. Temos dos melhores dentistas do mundo. Period. E eu já, não tenho a menor dúvida sobre isto. Temos seguramente 10, 15, 20, 30 pessoas que podiam estar em qualquer palco, fazer qualquer artigo, podiam ser, onde eu me entregaria a minha boca e a boca da minha família sem problema nenhum, tendo a certeza que ia ser do melhor nível do mundo. E é verdade, nós temos os melhores dentistas do mundo. Não tenho dúvidas nenhumas. Mas acho que vocês pudessem fazer também um pouco cá e lá fora, acho que fazia todo sentido. Vamos trabalhar nesse sentido. Sim. Ajudem-nos a crescer. Jorge, Yes. muito obrigado. Okay. Até à próxima, malta. Continuam-nos a ouvir. Obrigado.